Começamos a jornada da madrugada. Coreia do Sul e República Tcheca, 11 horas da noite já. Aquele soninho batendo, frio, mas começar o jogo daqui a pouco, vamos ver. E aleatoriedade interessante também, que não tem a ver exatamente com futebol, mas é muito interessante o soft power que a Coreia do Sul tá criando, né? Música, filme, série, tipo, o entretenimento sul-coreano tá chegando no mundo inteiro, né? Os doramas, o K-pop, as séries. Você vê muita gente que não conhece futebol, não entende, não manja muito e que, tipo, conhece ali a Coreia de alguma forma, tem alguma referência da Coreia e tá meio que torcendo pra Coreia nessas últimas duas Copas, desde 22, eu diria. E é uma coisa que não existia antigamente, né? Você pega 2002, que acho que foi a melhor participação da Coreia na Copa, não tinha esse apelo que hoje tem pela Coreia. Então é interessante como eles mudaram bastante a imagem do país com essas coisas, né? E essa aqui não é uma seleção das mais fortes da Coreia, mas pode-se dizer que é uma das mais populares, apesar de não ter tanta referência técnica, tirando o som que já meio que passou do seu auge, né? Já trocamos de ambiente. Segundo tempo vai ser do quarto, porque já passamos da meia-noite. Primeiro tempo fraco de futebol, né? Mas a Coreia me surpreendendo, entregando mais futebol do que o esperado. A República Tcheca não me surpreende. Só o que eu esperava. Trabalhando muito por escanteio, muito por a bola parada. E é isso. O único que me decepcionou mesmo foi o Sult mesmo do Lyon. Realmente, primeiro tempo muito abaixo dele. Bora pro segundo tempo, que o sono tá chegando, tá começando a ficar difícil. Muito bom dia. Dia 2 da Copa do Mundo começando. Desde 39. Hoje é dia 12 de junho. Já são agora 7h04 da manhã. E passando aqui o café da manhã já. Depois de uma semi-madrugada assistindo aí Coreia do Sul e República Tcheca. E é isso, bora pra mais um dia de Copa. Bom, vamos lá. Cafezinho da manhã já tá no jeito aqui. Vou fazer um cafezinho especial, né? Hoje é dia 12 e nem só de Copa vive o homem, né? Hoje é dia dos namorados, então vou fazer um cafezinho especial pra patroa. Que tem acompanhado até a gente nesse começo dessa saga aí de todos os jogos da Copa do Mundo. Mas é isso, ontem a gente foi dormir um pouquinho depois da 1 da manhã. O jogo terminou, eu ainda tava um pouco acordado e não tinha muito sono, então demorei um pouquinho pra pegar no sono. Isso é, como eu falei ontem, acho que é a parte mais difícil pra mim, porque tô acostumado a não dormir tão tarde e acordar cedo, então isso aí eu senti bastante. Vamos ver ao longo do dia hoje como é que vai ser. Hoje o jogo é um pouquinho mais cedo, né, às 10 da noite, e acho que isso vai facilitar um pouquinho pra gente, pra não sofrer tanto no final de semana. Mas é isso. O jogo ontem não foi muito longe do que eu tinha imaginado. Eu falei ontem que o que eu esperava, mas o placar acabei errando, né? Cravamos o primeiro jogo ontem, o 2-0 México, né, em cima da África do Sul. Mas República Tcheca e Coreia eu apostava mais na República Tcheca. Eu coloquei 1-0 para a República Tcheca e acabou sendo 2-1 de virada para a Coreia. A Coreia fez um jogo muito melhor do que a República Tcheca. Foi um time que entregou mais do que eu esperava, na verdade. A Coreia do Sul conseguiu fazer um jogo muito firme, muito bom. Ofensivamente, com a bola no pé, um time muito técnico. O destaque pro Hwang In-beon, que foi o cara que fez o primeiro gol, um golaço. Deu assistência pro segundo gol, um cara que fez uma bela partida, um volante que, se não me engano, ele joga no Feyenoord. Fez um belo jogo pela Coreia do Sul. E o destaque negativo para a República Tcheca, né? Time ofensivamente muito limitado às bolas paradas, muito limitado aos laterais na área, que inclusive o Koufal é um mestre nisso, né? Duas grandes chegadas, duas grandes chances da República Tcheca foram em laterais, um gol e o outro o goleiro da Coreia salvou. Mas é isso, 2-1 para a Coreia, muito merecido. E aí esse grupo se embola um pouquinho. Vamos ver como é que vai ser os próximos jogos, né? México e Coreia do Sul largam na frente. República Tcheca e África do Sul vão ter que correr atrás. Eu acho que vão ficar para trás. A República Tcheca, com o futebol que jogou ontem, corre o risco de não passar nem como uma das terceiras colocadas.
Bora pro segundo tempo do dia já pós-almoço aqui, passando um cafezinho para aumentar a produtividade até as 4, porque depois das 4 a produtividade cai bastante, né? Ansioso aí, ansioso não, mas na expectativa dos jogos de hoje. Esse Bósnia e Canadá, na verdade, eu tô na expectativa porque eu tô no clima de Copa e tô a fim de ver jogo já de novo. Faz falta esse tempo já sem, mas a expectativa é de um jogo bem fraco. Mas bem na expectativa de Estados Unidos e Paraguai. Acho que esse é um jogo com cara de Copa do Mundo, duas seleções que não se enfrentam tanto, que tem um nível razoavelmente parecido, então acho que vai ser um jogo equilibrado. Tô bem na expectativa dos Estados Unidos e Paraguai, sem saber muito bem o que palpitar nos dois jogos de hoje. Botei os dois empate, vamos ver. Não é tão legal o empate, né? Mas eu botei os dois empate hoje, vamos ver. Aqui em casa já estamos na mistura do clima de Copa do Mundo com o Dia dos Namorados. E fechamos agora Bósnia 1, Canadá 1. Deu certo o primeiro palpite do dia. Acho que o jogo foi um pouco diferente do que eu imaginava. O Canadá muito agressivo, criando chances. Eu não esperava um Canadá com tantas oportunidades de gol. O problema foi que a dupla de ataque que foi a titular hoje perdeu muito gol, né? O Jonathan David e o Olazuwei, eu não sei pronunciar o nome dele. Mas os dois perderam muitos gols e isso foi o que atrapalhou o Canadá no primeiro tempo e acabou atrapalhando o jogo canadense. E a Bósnia, como eu falei, é um time melhor do que a República Tcheca ontem, pelo menos foi o que mostrou, assim, bem organizado defensivamente e que criava um pouco mais de perigo para o Canadá do que a República Tcheca ontem, apesar de que a Coreia do Sul também é um time melhor do que o Canadá, então não sei se dá para comparar diretamente. Mas foi isso, o jogo bom, já estamos aqui por casa agora, finalzinho do dia, e vamos ficar por aqui, 10 horas tem mais um joguinho para assistirmos, mas isso é papo para o próximo vlog. Estados Unidos e Paraguai, o meu palpite eu já falei, botei empate também, botei 1-1, os dois jogos eu botei 1-1, e espero um jogo bem legal de assistir. Estados Unidos com uma pressão de jogar em casa, o Pochettino um pouco pressionado, não fez um ciclo tão bom quanto se esperava os Estados Unidos. O Paraguai, por outro lado, fez um ciclo acima do esperado. O Alfaro, que é o treinador do Paraguai, é muito elogiado por lá. O Paraguai conseguiu fazer um ciclo defensivamente muito sólido, né? E o problema é ofensivamente. Muitos jogadores que jogam no futebol brasileiro vão atuar hoje ali na seleção paraguaia. Legal de assistir. Vamos ver o que vira. Isso é papo pro próximo vlog. Quem puder já se inscrever, deixar seu like para acompanhar também o próximo vídeo. Agradeço de coração.